Graça e paz abundante ao seu coração. Estamos começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você nesse dia que o Senhor fez, essa semana que está começando. Que bom que você está por aqui. Glória a Deus. Entra aí, gente. Vai me falando aí o seu nome e a sua cidade para eu mandar um abraço para você. Escreve o nome, porque às vezes o seu endereço aí é muito difícil de eu ler. O seu Instagram mistura os nomes, né? Um abraço aí para vocês, queridos irmãos. Thelma da Videira de Guarulhos, um abraço. Letícia. Ana Dalva de Londres, Graça e Paz. Renato Cileda, bom dia. Rafael da Videira de Uberlândia, bom dia. Sueli de Araguari, Ana Paula do Jardim América, Aline Batista de Goiânia, bom dia. Bom dia, Jaqueline de Ourinhos, Noélia Colatina do Espírito Santo, bom dia. Sigrid de Sinop, aleluia. O David lá de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, um abraço. Obrigado, Fran, pelo primeiro selo adquirido aí, doado, aleluia. Bom dia, pessoal de Pernambuco, Santo André, São Paulo. Graça e paz, Edna do Guanabara, Edneide, São Paulo do Grajaú, bom dia. Pessoal de BH, irmãos aí também de São Paulo que adquiriram aí o devocional, né? Videira e Patinga, queridos de Cuiabá, bom dia, amados. Cláudio, São Paulo, Isabel aqui de Goiânia, bom dia. Dácia da Videira de Blumenau, também a Vera lá de Uberlândia, um abraço para Ana Paula de Cuiabá, pastor Christian, alegria ter vocês aqui, bom dia, gente. Pessoal de Xangri-Lá aí, mais uma vez. Juscelene de São Paulo, estivemos juntos lá, foi tão poderoso, não é? Que coisa poderosa. Rafael da Vila Mariana, muitos irmãos aí de São Paulo, a conferência foi demais mesmo. Um abraço pessoal de São Bento na Paraíba. Muitos irmãos estiveram comigo lá em São Paulo, adquiriram o devocional. Que bom que você está aqui, atendeu aí o meu apelo, né? Para a gente estar junto aqui compartilhando o Evangelho. Meu querido Ricardo Landim, que honra ter você aqui comigo na live. Esse homem de Deus, sigam esse homem de Deus, gente, Ricardo Landim. Ricardo Landim hoje é o presidente dos Radicais Livres Mundial, assumiu o meu lugar ali, com muita honra. Esse irmão, uma bênção, homem de Deus, e eu recomendo que você ouça ele, tá bom? Me sinto honrado, estive com eles lá esse fim de semana, foi simplesmente sobrenatural. Um abraço, Ana Lúcia, da Geórgia. Quero agradecer aí ao pastor Wilson, que me trata sempre com tanta honra, que eu também recomendo. Everton de Cuiabá, enfim, tantos irmãos, né? Glória a Deus por isso. E hoje é 1º de abril, estamos começando mais um mês na presença do Senhor. Estamos indo em direção a 100 dias aqui desse devocional, né? Hoje nós estamos completando aí 92 dias. Glória a Deus, todos os dias praticamente, com exceção do fim de semana, e hoje estamos aqui, então nós estamos começando aqui mais um dia. Se você pegar aí o seu devocional, você vai ver que sempre tem uma declaração bonita, né, para abrir o mês, tá vendo aí? Não sei se você tem o livro, né, o devocional, esse livro aqui que a gente compartilha. Já vai clicando aí no aviãozinho, marca aí para mim 50 amigos, tá bom? Marca 50 amigos aí, e se você pode fazer uma doação de um selo, eu quero te agradecer desde já. Seus selos são bem-vindos, são usados para a gente patrocinar aqui a live. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Lembrando você que a gente tem um grupo no WhatsApp, tá bom? E lá eu mando conteúdos. Obrigado, meu amigo Paulo. Lá eu mando conteúdos exclusivos, diários. Então você pode entrar pelo link da bio, clica lá no link para você participar do grupo de WhatsApp do nosso devocional na presença do Pai, tá legal? E também no mesmo link você pode adquirir o livro para você ou para dar de presente. É o melhor presente que você pode dar para alguém, seja ele crente ou não, amigo, parente. Dê um de aniversário, faça desse livro um presente de aniversário oficial
Você vai colocar o evangelho dentro da casa das pessoas, ela vai lembrar de você o ano inteiro. E nós estamos tratando aqui do evangelho. Esse livro não é de autoajuda, é um livro do evangelho. 366 revelações da graça. Um versículo, um texto para você meditar, um pensamento, uma confissão da palavra, diariamente. E aqui nós começamos esse mês, olha aí a declaração do mês de abril. Está aqui, ó. As mãos do Pai estão estendidas para você, para te fazer transbordar em toda paz, graça e alegria. Apenas creia nisso. Aleluia. E hoje é o primeiro dia de abril, está aqui, ó. Dia 1º de abril, estamos começando. Sim, é verdade, alguém está falando aqui que também é um livro que serve não só para você ser edificado, mas eu acho que ele é uma grande ferramenta de evangelismo, porque é uma maneira doce para contar o perdão dos pecados, o amor de Deus, a graça de Deus, a esperança, que são mensagens que estão aqui para nós e para pessoas que não conhecem o Senhor. Dessa maneira eles vão poder conhecer o evangelho. Então isso é muito poderoso. Então eu quero que você escreva aí o título de hoje, Jesus colocou a mão sobre você, trocou de lugar com você. Amém? Obrigado, pastor Rafael Almeida, esse meu irmão, amado, amigo. Deus abençoe você também. O pensamento do dia, gente, é: Jesus é a expiação ou cobertura do pecado. Deus não vê pecado em você. Mais precisamente, ele é muito mais do que a cobertura. Ele realmente é a expiação dos nossos pecados. E é disso que eu quero falar com você hoje, que é um assunto tão importante, que as pessoas acham que o assunto, não é, do perdão dos pecados é um assunto assim para novo convertido, né? Mas elas estão enganadas. Ela é a base da bênção, de todas as bênçãos. O perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. Se você não entender isso, você não tem fé para crer em realmente todas as outras bênçãos que Deus tem para você. Não tenha isso como pouca coisa. Não tenha isso como simples. Não tenha isso como um assunto para novo convertido. Não, ele é a base fundamental. É a fonte de todas as outras bênçãos, que vai liberar fé no seu coração. É o perdão total, completo, definitivo dos seus pecados. O versículo de hoje é Levítico, capítulo 1, verso 4. Está aqui, ó. Levítico, capítulo 1, verso 4. Se você puder escrever aí para mim, por favor, me faça isso. Levítico, capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. O que acontece aqui a Bíblia está tratando de como que acontecia no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, o homem, Jesus não tinha morrido, você tem que lembrar disso. Então, Deus não podia ter comunhão com o homem, e isso obviamente é a maior tragédia que existe, a separação entre o homem e Deus. Tudo que nós sofremos, toda praga, toda doença, miséria, todo tipo de morte, problemas, é porque no pecado fomos afastados de Deus. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte. A morte tem várias faces. Depressão é morte, miséria é morte, enfermidade é morte, medo é morte, angústia é morte, ansiedade é morte, brigas, todo tipo de confusão, tudo isso é morte. A morte veio junto com o pecado. E o pecado nos separou de Deus. Quando o pecado entrou, Adão foi expulso do jardim e toda a tragédia da humanidade começou ali, entende? Então, ontem nós celebramos o dia da ressurreição, que é chamado aí de domingo de Páscoa, e é um domingo muito, muito, muito importante. Depois você pode ver um vídeo que eu gravei, que eu postei no Reels, no meu Instagram aqui, falando um pouquinho só sobre isso, porque nós
gostamos muito o Natal acaba sendo mais celebrado do que a Páscoa, mas a Páscoa, que a gente chama aqui na videira de dia da ressurreição. Obrigado, Sara, pelos selinhos. Obrigado a todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui durante a live. Elas são muito importantes para mim e ela me ajuda muito para divulgar o Evangelho. Eu uso esse dinheiro para isso, para patrocinar aqui a live. Então veja, preste atenção. O Natal é o nascimento. Isso é muito bom, claro, Deus chegou na terra. Louvado seja Deus por isso. Mas acredite em mim, a morte é mais importante ainda e a ressurreição é mais ainda, porque são momentos distintos do nosso Salvador na terra. Percebe que quando a gente toma a ceia, Jesus não manda a gente lembrar do nascimento dele. Quando a gente toma a ceia, Jesus manda lembrar da sua morte. Por quê? Porque foi na morte que ele pagou os nossos pecados. Foi quando Jesus morreu na sexta-feira que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. E naquele momento a ira de Deus veio sobre ele. O juízo de Deus, que era para nos condenar definitivamente ao inferno, nos mandar para o inferno, veio sobre Cristo. E ele tomou o nosso lugar e recebeu no nosso lugar a ira de Deus, a maldição da lei. A maldição da lei era a morte, a enfermidade, a miséria. O Senhor colocou isso sobre Cristo, era sobre nós, porque nós quebramos a lei por causa dos nossos pecados. Então estávamos debaixo de uma maldição, destinados a viver uma vida de miséria, de enfermidade, de depressão, de morte. Mas no momento que o Senhor morre, tomando o nosso lugar, ele só pôde morrer porque os nossos pecados foram colocados sobre ele, porque ele mesmo não tinha pecado. Aliás, foi por isso que a morte não pôde detê-lo, porque ao chegar, talvez lá no inferno, no nosso lugar, e depositar os pecados, nele mesmo não havia pecado, o pecado que estava sobre ele era o nosso. Por isso ele morre. Caso contrário, isso não seria possível. É uma troca incrível que aconteceu aqui. Então, na sua morte, nós fomos perdoados. Foi pago, mas é na sua ressurreição que acontece o maior milagre, porque na morte tem Deus na terra, mas na sua ressurreição tem um homem no céu. Você pode escrever essa frase para mim? Na morte de Cristo havia um Deus na terra, mas na sua ressurreição existe um homem no céu. Na morte de Cristo havia um Deus na terra. Escreve para mim. Mas na sua ressurreição havia um homem no céu. Vai escrever nessa frase aí. Lembra que eu te falo várias frases aqui durante a live e você deve anotá-las, tá bom? Anota todas elas, anota os versículos. Então escreve essa frase aí para mim. Na morte de Jesus, na morte de Cristo havia um Deus na terra, mas na sua ressurreição havia um homem no céu. Por quê? Porque na sua morte nós fomos perdoados. Deus se fez homem. Mas na sua ressurreição nós entramos no céu. O céu entrou em nós. No momento em que ele morre, eu e você morremos com ele. Estamos perdoados. Podemos nos conectar de volta. A grande porta foi aberta, o véu foi rasgado. Deus saiu lá de dentro para entrar dentro de nós. Mas é no momento que ele ressuscita e sobe, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, que somos nós que cremos. Na hora que ele ressuscita, o zoe de Deus, a vida com que Deus vive, a vida superior, a eternidade passa a habitar dentro de nós. Essa é a vida que não morre mais. É a vida. Aí você fala, pastor, mas a gente ainda morre. Não, o que morre é só a sua casa terrena. Você não morre mais, você é eterno. Os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. A morte ficou para trás. A morte é um espírito. Você não encontra ela mais. Escreve assim para mim, ó. Escreve assim para mim. Pastora Jaqueline de Mendes, casal que eu amo muito, meus amigos, pastor Cristian, um abraço para ele. Vocês são muito preciosos. Obrigado pela sua presença aqui, que me honra. Presta atenção.
Escreve assim para mim: quando Cristo ressuscitou, a vida eterna entrou dentro de mim. Pode escrever isso? Quando Cristo ressuscitou, a vida eterna entrou dentro de mim. Escreve, muito importante você escrever as frases, elas vão fixar a revelação. Quando Cristo ressuscitou, a vida eterna entrou dentro de mim. Aleluia. Escreve aí para mim essa frase, porque a vida eterna é muito mais do que viver para sempre, tá bom? Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas no original, a palavra vida eterna é Zoe, Zoe. O que é Zoe, pastor? Zoe é a vida com que Deus vive, é a própria vida de Deus. Não tem a vida animal, não tem a vida vegetal, não tem a vida em cada classe da criação. Você tem vida, né? As plantas têm vida, os animais têm vida, peixe, e dentro dos animais você tem os peixes, as aves, os répteis, você tem os micro-organismos, são os tipos de vida. Mas você tem a vida de Deus, a própria vida com que Deus vive é chamada de Zoe, ou traduzido por vida eterna. Mas foi quando Ele ressuscitou que essa vida eterna entrou dentro de você. Então, e essa vida é uma vida que não morre, ela é para sempre, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a vida no nível mais alto, ela é a vida superior, é a vida que vence a morte, vence a doença, vence a miséria, vence a depressão, vence o diabo, vence todas as coisas, é a vida vencedora. E quando você recebe então ela só foi possível porque o Espírito, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele sobe. E quando ele sobe, o Espírito Santo vem. E aí ele entra dentro daqueles que creem. Agora você carrega dentro de você uma vida superior. Você está entendendo tanto que é importante o domingo da ressurreição? Não é poderoso isso? A Páscoa é uma declaração muito poderosa, porque na sexta-feira Jesus toma o nosso lugar, recebe os nossos pecados e morre para nos perdoar. Mas no domingo ele ressuscita. A ressurreição significa que ele foi lá com os nossos pecados e pagou. E porque Deus aceitou o pagamento, ele ressuscitou. A ressurreição é a prova de que a pena foi cumprida. A ressurreição é a prova de que está tudo certo agora, está pago, a morte não pode mais reter, já foi pago. Ele ressuscitou como prova do pagamento aceito. Ok? Escreve assim para mim: a ressurreição é a prova de que o pagamento dos meus pecados foram aceitos diante de Deus. Uma frase longa, mas vale a pena escrever. A ressurreição de Cristo é a prova de que o pagamento dos meus pecados foram aceitos diante de Deus. Isso é um negócio muito poderoso, não é verdade? Mas nesse momento, então, que o Senhor ressuscita, ele prova que o pagamento está aceito, e nesse momento o céu se abre, Deus, o Espírito Santo agora habita em nós, e você carrega uma vida superior dentro de você. Isso aqui que eu estou te explicando, da ressurreição, da morte, da ressurreição, da Páscoa, é o que aconteceu em Levítico, que eu li para você. No Velho Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Então, o homem não podia ter comunhão com Deus. E o pior, se ele se achegasse diante de Deus, ele morreria. Então, para quem chegou agora, a gente está compartilhando aqui o devocional Na Presença do Pai, esse livro. E hoje nós estamos aqui começando o primeiro dia de abril. E a gente está compartilhando o texto de Levítico, capítulo 1, verso 4. Ok? Lembrando você que chegou agora, que nós temos um grupo no WhatsApp, tá bom? Você pode depois clicar no link da bio e vir a participar comigo no grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp devocional Na Presença do Pai, onde todos os dias eu coloco mensagens exclusivas só para quem está no grupo. Você pode clicar no link da bio depois e participar, e lá você compra o livro também. Também quero fazer um apelo aqui: se você pode doar um selo,
eu quero agradecer, porque o seu selo é usado, sua doação, para a gente patrocinar aqui a live e divulgar o Evangelho. Que Deus te retribua 100 vezes mais. E já vai marcando aí os seus amigos no aviãozinho, divulga aí para que eles recebam essa live. Então veja, lá no Velho Testamento, como que fazia para que o homem pudesse não morrer por causa dos seus pecados e ser aceito diante de Deus? O sacerdote trazia o homem e ele tinha que trazer um cordeiro de 1 ano sem defeito. Isso já apontava para Jesus. Aquele carneirinho, ele era avaliado, analisado pelo sacerdote. Então ele tinha que olhar todo ele e ele tinha que ver que ele realmente não tinha nenhum defeito, uma pata quebrada, não estava doente, ele tinha que estar puro e ele tinha que ter só 1 ano, sem defeito nenhum. Se ele passava então nos critérios da avaliação da pureza pelo sacerdote, ele era aceito como um sacrifício no lugar do pecador. Então aquele pecador chegava com o sacrifício, o carneiro, o sacerdote avaliava. Mas é interessante aqui um parênteses, que o sacerdote não avaliava o pecador. Ele não ficava avaliando quantos pecados o pecador tinha, se era pecado grande ou pequeno, se era muito ou pouco, se dava para passar ou não. Não, ele avaliava o sacrifício, que é o que Deus faz conosco. Deus não analisa você, Deus analisa Cristo. Deus avalia não se você é puro, mas se Cristo é puro. E naquela hora que ele era aceito, tinha um ritual. Como que era? O pecador tinha que colocar as mãos na cabeça do carneirinho. Colocava as mãos, porque colocar as mãos é uma maneira de transferência. E então ele transferia todo o seu pecado, sua sujeira, para o carneiro. Só que nessa hora, então agora o homem estava limpo dos seus pecados. Mas o carneiro também transferia toda a sua pureza para o homem. Toda a sua pureza para o homem, entendeu? Ele transferia toda a pureza para o homem. Era uma troca que estava acontecendo ali. A sujeira e o pecado eram colocados sobre o carneiro e a pureza dele era colocada no homem. E aquele carneiro então agora era levado e era morto no lugar do homem, e o pecador ia embora livre. Só que todo ano eles tinham que fazer isso, porque o pecado, o sangue de animais, porque o sangue é vida, e o pecado é pago com a vida, ele cobre o pecado, por 1 ano apenas. Todo ano ele tinha que voltar. Mas a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro dessa Páscoa que se celebrou ontem. É o Cordeiro puro, sem defeito, que foi analisado. Se você perceber, antes da morte de Jesus, os sacerdotes, o Caifás, os representantes legais, todos eles não viram culpa em Jesus, porque não tem. Foi uma declaração da pureza dele. Ele era o cordeiro que podia ser aceito no nosso lugar, e todos os seus pecados foram colocados definitivamente sobre ele. Jesus não é o cordeiro que cobre o pecado, ele é o cordeiro que tira o pecado, que expia o pecado completamente. Pastor, por que isso é tão importante? Por que você insiste nisso? Porque o perdão dos pecados é a fonte, é a revelação fundamental para todas as outras bênçãos. Se você não entender como que funciona e que você realmente está perdoado, você não tem fé para crer em mais nada, porque o seu pecado separa de Deus. O salário do pecado é a morte, e como eu falei para você, a morte inclui doença, miséria, depressão, esterilidade. Mas uma vez que o pecado está pago e que você está perdoado, a maldição não pode mais prevalecer na sua vida. Você não tem que aceitar mais doença, nem depressão, nem esterilidade, nem miséria, nem coisa alguma. Por quê? Porque o seu pecado está pago definitivamente. O Cordeiro morreu e o Cordeiro ressuscitou. Você está perdoado e a vida de Deus está sobre você. Veja que esse é o texto que nós colocamos. E eu quero compartilhar um pouco mais sobre você, porque essa é uma base, é um fundamento. Se você já recebeu luz
se você já recebeu luz do Evangelho, da graça de Deus, então você sabe que todos os seus pecados passados, presentes e até futuro já estão perdoados. Quando as pessoas não estão firmadas no perdão dos pecados, elas não podem desfrutar da presença de Deus. E quando você não desfruta da presença de Deus em paz, você não tem força para vencer o pecado. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho dessa libertação do pecado, as pessoas são libertas dessa cadeia espiritual. Por quê? Porque o Evangelho, diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar, para nos salvar e para nos transformar. E isso é fundamental. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Agora, é muito importante que você entenda que a salvação não é apenas a salvação do inferno. Não é simplesmente agora você ir para o céu. A palavra salvação, que veio por causa do perdão dos pecados, porque Cristo morreu no nosso lugar na cruz, é uma palavrinha no grego chamada sotéria, de onde vem a palavra sozo, que é salvar. E ela significa muito mais do que tirar você do inferno. Você foi salvo. Salvar, a palavra salvar no original é saúde, restauração, preservação, proteção, bem-estar e paz. Ou seja, a salvação é uma bênção muito grande. Escreve assim para mim: porque o Cordeiro foi morto, eu estou salvo. A maior bênção de todas eu recebi em Cristo. Escreve aí para mim. Porque o Cordeiro foi morto, eu recebi a salvação. E essa é a maior bênção da sua vida. Deus salva você em todos os sentidos. Eu sei que, infelizmente, muitos de nós estamos procurando o poder de Deus em outras coisas, em outros lugares. Mas o poder de Deus está nessa mensagem. Está em Cristo. Não está em outro lugar. Não é poderoso que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua, que vem da palavra Yashá, que significa salvar, resgatar, curar, proteger, preservar. Isso é poderoso. E é por isso que nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho, para crer que quando o Cordeiro foi morto, você foi salvo. O apóstolo Paulo foi a pessoa que mais pregou o Evangelho. E o que ele pregava? Lá em Atos, no capítulo 13, verso 38, a Bíblia diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento, 38 e 39, de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo está dizendo que o Evangelho está anunciando de que seus pecados foram pagos por meio dele. E você, obrigado Nath Pontes pelo selinho, obrigado, um abraço meu irmão querido. Esse versículo, Marco Pedrosa, esse versículo que eu li agora é Atos 13, 38 e 39. Você está justificado de todos os seus pecados, ou seja, Deus está dizendo, não consta esse pecado mais contra você, não consta essa acusação, você está livre, você pode vir falar comigo, Deus está dizendo, e eu não estou irado com você. Obrigado, Ícaro, querido, pelo selo. Obrigado a todos os irmãos que estão doando selos aqui nessa live. Veja que Paulo faz o quê? Uma proclamação. Interessante isso. Ele está dizendo aqui, portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio deste homem é pregado a vocês o perdão dos pecados. Isso é uma proclamação. Ele não está dando um conselho,
ele não está dando uma sugestão, ele está fazendo uma proclamação. É uma proclamação completa. Obrigado, Shopping dos Espelhos. É uma proclamação completa, definitiva, absoluta, irrestrita. Ele não disse que é dado àqueles que se arrependem. Se você arrependeu o suficiente, então vai te ser dado perdão. Se você fizer caridade e ajudar os pobres, então você vai receber perdão. Não, Paulo não fala nada disso. Se você tiver um coração bom, então você vai ser perdoado. Não, ele faz uma proclamação. O que é uma proclamação? Quando eles, no tempo, antigamente, quando se fazia uma proclamação, por exemplo, do rei, eles liam um pergaminho com o selo e a assinatura do rei, estava ali, e pronto, aquilo era um decreto. Paulo diz que por meio deste homem, Jesus Cristo, é pregado o perdão dos pecados. Ele faz uma proclamação real a todo homem. Ele está dizendo, ele não coloca condições, ele simplesmente proclama o perdão dos pecados. Simplesmente ele faz isso. Ele está dizendo que todo que crê é justificado. O que eu tenho que fazer? Apenas crer. Escreve para mim essa proclamação real, selada pelo Espírito. Ela é um decreto sobre a sua vida. Não questione, não duvida, não tente merecer. Um abraço, minha querida cunhada Vânia. Escreve assim para mim: todo que crê é justificado. Essa é uma proclamação. Todo aquele que crê, vamos escrever melhor, todo aquele que crê está perdoado e justificado. Ponto. Essa é uma proclamação. Todo aquele que crê está perdoado e é justificado. Ok? Escreve aí para mim. Todo aquele que crê está perdoado e é justificado. Entende que essa é uma proclamação absoluta? Aí a minha pergunta para você hoje é: pastor, e quando eu creio, quando eu recebo, não é, esse perdão, quando eu creio, o que eu faço? Obrigado, Kione. Você não faz nada, você apenas recebe a proclamação. O trabalho já foi feito. Deus tomou nossos pecados, colocou sobre Jesus, o seu Filho, ele morreu como uma oferta de pecado no nosso lugar e no terceiro dia ele ressuscitou. Isso significa que todos os nossos pecados foram pagos definitivamente de uma vez por todas em Cristo Jesus. Todos, de uma vez por todas. Então, essa proclamação, ela foi declarada. Se você recebeu o perdão dos pecados, então esse perdão é por toda a vida, porque Cristo morreu de uma vez por todas. Cristo morreu de uma vez por todas, definitivamente. Veja, se cada vez que você, presta atenção que eu vou te falar, se cada vez que você comete um pecado, você questiona o perdão, então o perdão dos pecados nunca foi realmente um perdão para você. Porque se Cristo morreu de uma vez por todas, e isso é definitivo, nunca mais questione se realmente você está perdoado. O perdão é definitivo. Escreve assim para mim: Cristo morreu de uma vez por todas. O meu perdão é definitivo, vírgula, para sempre. Pode escrever? Cristo morreu de uma vez por todas. Por isso, o meu perdão é definitivo. Não questione o perdão. Apenas escreva isso. Cristo morreu de uma vez por todas. O meu perdão é definitivo. Essa é uma frase que você precisa guardar no seu coração. No Velho Testamento, eles eram apenas cobertos, era uma vez por ano, mas agora não. E é interessante que, se você continuar lendo o texto de Atos, capítulo 13, no verso 40, Paulo faz uma advertência. Ele fala assim: notai, pois, que não vos sobrevenha
o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Vede, ó desprezadores. Ó desprezadores. Você sabe quem eram os desprezadores? Interessante. Eram as pessoas que tinham desprezado o evangelho da graça. Desprezaram o perdão dos pecados. Paulo tinha acabado de pregar que através de Jesus as pessoas estavam perdoadas e, se crescem, estavam justificadas. Mas essas pessoas desprezaram. Ele avisa eles, ele fala: desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-lo contar. Ele está dizendo: vocês estão desprezando uma obra tão incrível que, se alguém te contar, você não vai acreditar. Irmãos, porque é difícil mesmo. Pensa comigo um pouquinho, você está acostumado a me ouvir aqui. Mas as pessoas, elas têm dificuldade, porque ela pensa: ah, pastor, mas aí tá, não está certo, isso não é justo. A pessoa aprontou todas, pecou a vida toda, ignorou Jesus, mentiu, roubou, traiu, e agora, na hora de morrer, ele crê que Jesus morreu no lugar dele e está tudo pago, sem ele fazer nada, e ele vai morrer e vai para o céu. Eu estou lendo Atos capítulo 13, verso 38 ao 40. Pois é revoltante, não é? Revoltante, eu entendo. Mas essa é a graça de Deus. Não tente entender o amor de Deus, não cabe na sua cabeça. É muito maior. Você está perdoado. Eu sei que as pessoas, ao pregar o perdão total e definitivo, as pessoas me acusam de que eu estou estimulando você a continuar pecando, não é? Mas isso não é verdadeiro, porque quem fala isso, quem tem medo de crer que está perdoado para sempre, não importa quantas vezes pecar, porque acha que ao falar isso e crer nisso vai te empurrar para o pecado, essa pessoa está desvalorizando o poder do novo nascimento. Veja, por isso que eu falei, Jesus morreu e pagou os seus pecados. Se ele tivesse só ficado morto, seu pecado estava pago, mas você não era ainda um novo homem. Mas porque Jesus ressuscitou, subiu e o Espírito Santo veio morar dentro de nós por causa da ressurreição, senão isso não seria possível. Agora, dentro de mim, de você, tem uma divina semente. Obrigado, Gabi, pelo selinho. Tem uma divina semente. Você tem uma vida nova habitando dentro de você agora, uma vida superior. E essa vida não quer viver uma vida no pecado. Essa vida não quer ir para o pecado. Eu não acho que você que nasceu de novo está louco para ir para o pecado só porque eu te falei que os seus pecados estão perdoados para sempre. Não, mas saber que eu estou perdoado para sempre e definitivamente, mesmo que eu peque, me traz paz no coração, me traz condição de se achegar a Deus e não fugir de Deus. E cada vez que eu creio nisso mais e mais, menos pecado eu vou viver, ao contrário do que as pessoas imaginam. Quem nasceu de novo não está louco para ir para o pecado, não. O pecado é um acidente na vida dele. Porque quem gosta de rolar na lama é porco. Ovelha não. Ovelha até cai na lama, mas a lama não é a casa dela, não é o lugar dela. O pecado traz consequências, prejuízos. Obrigado, Clau Ferreira, pelos selinhos doado. Não é verdade? Não precisa ter medo, querido. Uma vez que você sabe que você está perdoado, que o seu pai não está irado com você, você não vai querer fugir dele, você vai querer ficar perto dele. É por isso que João, em 1 João, no capítulo 2, verso 2, então veja: não seja desprezador da graça, aceite o perdão dos seus pecados, não despreze. Escreve assim para mim: eu não desprezo a graça. Eu creio no perdão total e definitivo sobre a minha vida. Eu não desprezo a graça. Eu creio no perdão total e definitivo. Se você crê, você pode escrever: pastor, eu não creio. Fique em paz. Eu te amo do mesmo jeito. Mas o Evangelho diz que uma vez perdoado, perdoado para sempre. Isso vai afetar a sua fé
mais do que você imagina. Não seja um desprezador, como diz o apóstolo Paulo. Eu não desprezo a graça, eu creio no perdão total e definitivo dos meus pecados. O apóstolo João, em 1 João capítulo 2, verso 12, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Uau! Olha que coisa linda. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A palavra filhinhos aqui é teknon, no grego. E é uma palavra genérica que é usada para designar todos os filhos de Deus. Todos aqueles que creram se tornam filhos. João 12, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Nenhum homem nasce filho de Deus. Essa história de que todo homem é filho de Deus é mentira, não está na Bíblia. Todo homem é criatura de Deus. Para ser filho tem que nascer de novo. E a Bíblia fala que quando você reconhece que é pecador, crê no coração que Jesus é o Salvador, que é Deus que se fez homem, pede perdão para Ele, aceita o perdão, crê no coração e confessa com a boca, você é salvo. Eu li 1 João capítulo 2, verso 12, ok? Então todos os crentes são teknon, são esses filhinhos. E o que João diz a eles? Seus pecados são perdoados por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Mais uma vez, é uma proclamação. Ele não está sugerindo, ele não está mandando fazer nada, ele só está dizendo: se você nasceu de novo, você é filhinho. E se você é filhinho, seus pecados estão perdoados. Uau! Então, como que você foi perdoado? Você foi perdoado porque você é bom? Porque você se arrependeu forte o suficiente? Porque você confessou todos os seus pecados? Você é capaz de lembrar um por um? Não, não é. Porque você orou o suficiente o tempo todo? Não. João está dizendo que você foi perdoado por causa do nome dele. Nós temos de... O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que acordar, querido. Todo dia você tem que acordar e lembrar que essa verdade sobre o perdão dos pecados é fundamental. Não é trivial. Você tinha que acordar todo dia, você tem que levantar a mão e falar: eu estou perdoado. Aleluia! Não há pecado sobre a minha vida, o sangue está sobre mim. Não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Não estou debaixo de maldição. Estou perdoado. Tenho acesso a Deus. Não estou debaixo de culpa, nem de doença, nem de depressão, nem de miséria. Essas maldições não me pertencem mais. Eu estou perdoado definitivamente. Aleluia. Você tem que fazer essa proclamação diariamente. Onde há... Então, arrependimento, gente, é a palavrinha metanoia, mudança de mente. Houve uma mudança de mentalidade. Qual mentalidade? Que agora eu estou perdoado para sempre por meio de Cristo. Não é a vara de Deus. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento, que me conduz a uma mudança de mente. Onde há perdão dos pecados, existe vida e existe todas as bênçãos. Interessante que a Bíblia fala que Paulo chega, Pedro, não sei se era Pedro, João ou Paulo, quando ele ora por um homem paralítico, acho que é o apóstolo Paulo, ele vai orar por um homem paralítico, ele fala que esse homem tinha ouvido Paulo pregar. A Bíblia fala desse jeito. Ele tinha ouvido Paulo pregar, e Paulo, vendo que nele tinha fé, ordenou: levanta. E ele, um paralítico, saltou, curado. Agora você vê, por que ele foi curado? Porque o judeu sabia que a doença, a paralisia e tudo que estava nele era por causa do pecado. Então ele não tinha expectativa de ser curado, porque ele sabia que tinha do pecado, não tinha como resolver. Mas quando Paulo fala, e ele está escutando Paulo pregar: você está perdoado? Ele conclui, ele falou: se eu estou perdoado, bom, ele pensa: eu estou debaixo de miséria, eu estou debaixo de doença, eu estou debaixo de paralisia, porque o pecado está sobre mim. Essa é a maldição da lei. Eu quebrei a lei, estou debaixo de pecado.
estou debaixo de maldição, estou sofrendo tudo isso, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é o Messias, que é o Cordeiro de Deus, que veio e tomou o meu lugar, morreu e pagou os meus pecados, e que eu estou perdoado. Se eu estou perdoado, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, não tem mais maldição. Se não tem mais maldição, eu não tenho que ficar debaixo da doença, da paralisia e da enfermidade e da morte e da miséria. Ué, então eu vou levantar. Percebe como a fé funciona? A fé dele é ativada naquela hora e hoje ele salta. Você vê? Isso é poderoso, não é? Então, essa revelação é que precisa ser colocada, porque ela é a fonte de todas as bênçãos. Ela é a fonte de todas as bênçãos. Escreve aí para mim: o perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. Essa é a verdadeira metanoia, é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ok? Olha, isso é tão poderoso. Por isso que eu falo para você, querido, como essa mensagem precisa ser levada. Ó, esse livro aqui não é autoajuda. Esse devocional aqui é evangelho. É aqui todos os dias, 366. Aqui não é opinião humana. Eu estou aqui para te lembrar que você está perdoado. Estou aqui para te lembrar que você está justificado, que você é filho amado, que você está debaixo da aliança. É essa revelação que libera fé no seu coração. Tá bom? Se você não tem o livro, adquire ele no link da bio aqui. Dá de presente para pessoas que você ama. Investe no evangelho, porque ao fazer isso você está investindo na sua fé. E lembra, vem participar comigo do meu canal aqui, do meu grupo do WhatsApp, do Devocional na Presença do Pai, porque na Presença do Pai é que eu mando para você mensagens exclusivas, diárias, para que você creia, para alimentar a sua fé. Onde há perdão dos pecados, existe vida e todas as bênçãos. Isso é tão importante. Nós não obtemos o perdão pelas nossas boas obras, mas nós obtemos porque nós cremos. Quanto mais nós pregamos o perdão, mais boas obras nós vemos. Quanto mais consciente você estiver de que está perdoado, mais boas obras você vai ver na sua vida. Murilo, obrigado pelo selinho adquirido. Mas se você não tem certeza de que está perdoado de todos os seus pecados, você vai produzir obras mortas, porque você vai ficar tentando fazer alguma coisa para merecer. Há uma diferença entre obras mortas e boas obras. Deus deseja que você produza boas obras, que vêm da fé. Vem da fé. Martinho Lutero disse: remova o pecado da consciência, e ele também será destronado do coração. Uau! Vamos escrever essa frase de Martinho Lutero? Vou repetir ela aqui com calma, devagar, para você. Ele é um grande reformador justamente desse assunto. Para você escrever. Escreve aí, ó. Remova o pecado da consciência, vírgula, e ele também será destronado do coração. Vou repetir a frase, hein? É de Martinho Lutero. Remova o pecado da consciência, vírgula, e ele também será destronado do coração. Quer que eu repita mais uma última vez? Vamos lá? Todo mundo escrevendo. Remova o pecado da consciência, vírgula, e ele também será destronado do coração. Uau! Quando a dívida do pecado não está mais na sua consciência, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Remova o pecado da sua consciência. Para de viver com consciência de culpa. Para de viver com consciência de dívida. Para de ficar o tempo inteiro lembrando que você pecou ontem, que você pecou hoje, o que eu fiz, meu Deus do céu, como que eu fiz aquilo, como eu deixei de fazer aquilo outro. Eu pequei no meu pensamento, eu pequei na minha maneira de pensar, eu pequei no trânsito. Não. Obrigado, Gabi, pelo selo. Lembra todo o tempo, estou perdoado. O diabo quer lembrar o seu pecado. O Espírito Santo quer lembrar o perdão de Cristo. Eita, essa é outra frase boa, hein? O diabo lembra você do pecado. O Espírito Santo lembra você do perdão dos pecados. Vamos escrever essa frase também? Já emenda essa frase aí para mim. O diabo me lembra do meu pecado.
o Espírito Santo me lembra do perdão dos meus pecados. Você pode escrever essa frase? O diabo me lembra dos meus pecados, mas o Espírito Santo me lembra do perdão dos meus pecados. Escreve aí. O diabo me lembra dos meus pecados, mas o Espírito Santo me lembra do perdão dos meus pecados. Oh, isso é muito poderoso. Glória a Deus. Que é isso? Oh, não é poderoso isso? Eu senti unção nisso aí. Que coisa tremenda, não é? O que produz o temor, gente, do Senhor? O que produz temor do Senhor é o perdão dos pecados. Temor é aquela sensação de perplexidade. Como que Deus pode ser tão bom assim? Temor não é medo, é perplexidade. Como que Deus pode ser tão bom assim comigo? Meu Deus do céu, como que Ele pode me perdoar? Tão grande perdão, tão grande salvação. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Por que o Espírito Santo te lembra do perdão? Porque Deus não lembra mais do seu pecado, porque está pago definitivamente. Deus é todo poderoso, Ele pode fazer, ele pode se fazer esquecer, mas Ele se lembrou de todos os nossos pecados lá no corpo de Jesus. Você acha que Deus só tirou aqui os seus pecados no dia que você nasceu, até o dia que você aceitou Jesus? Não, Ele perdoou todos para sempre, para sempre. Salmo 130 diz, verso 3, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Perdão é para que haja perplexidade, para que você veja o amor e a bondade de Deus. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 até o 9. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Uau! Pedro está dizendo que quando você esquece da purificação dos seus pecados de outrora, você se torna alguém estéril, infrutífero, cego. Mas quando eu li 2 Pedro, tá? Para quem está anotando, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 até o 9. 2 Pedro 5, do 1 ao 9. Aquele que em estas coisas estão ausentes, a piedade, a fraternidade, o amor, o fruto, é porque esqueceu que é perdoado. Amado, se você não lembrar todo dia que você está perdoado, o diabo vai roubar a bênção de você. Mas se todo dia você acordar e lembrar que está perdoado, que o sacrifício foi definitivo, você vai ter as virtudes de Deus fluindo na sua vida sem esforço. Você vai ver saúde, paz, prosperidade e alegria. Escreve para mim a última frase. Eu não me esqueço do perdão dos meus pecados de outrora, vírgula, estou perdoado para sempre. Amém? Eu não me esqueço do perdão dos meus pecados de outrora, estou perdoado para sempre. Todos os dias, lembra disso, lembra que você está perdoado. Isso é tão importante. Olha, essa live sobre o perdão dos pecados é fundamental para que você tenha fé. Portanto, daqui a pouco eu vou salvar essa live, pega o link dela,
Pega o link dessa live. Obrigado, Natália Gouveia, querida, pelos selinhos. Pega essa live, o link, e manda para todos os grupos de WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, tá bom? Abençoa a vida de alguém. Lembra que se você não está no meu grupo de WhatsApp, entra no link da bio e vem participar. É o grupo do WhatsApp Devocional na Presença do Pai. Eu mando mensagens exclusivas para quem está lá. Daqui a pouquinho eu vou mandar uma lá. Tá legal? E se você não tem o livro, adquire no link da bio, compra para dar de presente de aniversário. É o melhor presente de aniversário que você pode dar. Você vai fazer um bem enorme para a vida de alguém. Tá legal? Você não vai se arrepender, vai ser muito poderoso. Eu amo os irmãos, agradeço por todos que doaram selos e que têm me ajudado, e têm estado aqui comigo. Eu tenho sido abençoado, espero que você também. Então deixa um comentário, pega o link, manda lá. Vamos fazer a confissão? Se você pode, para um pouquinho agora, repete em voz alta comigo, diga: Pai, eu te agradeço, porque Jesus é o meu holocausto. Ele me cobre da cabeça aos pés com a sua justiça. Eu te agradeço, Pai, porque tu me vês sem mancha, nem ruga. O que ele é para o Senhor, eu sou. Quem ele é para o Senhor, eu sou. Como ele é agora, eu também estou nele. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, fica na paz, Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa. Obrigado, Taimara Alves, Dione, pelos selinhos aí doados. Te espero hoje às 19h30 aqui na Arena Bueno, no nosso jejum 21 dias de portas abertas. E até amanhã, às 8 da manhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.